passou algum perrengue lá quando você foi atravessar? Na segunda vez, a única coisa... Foram duas coisas. Primeiro foi o mar de água viva. No meio do canal, assim, e foi bem na hora que o fiscal da Channel Swimming Association saiu da cabine do barco para dizer just in the middle. Eu estava nadando num mar de água viva. Sabe, procurando Nemo? Aquela hora. Você assistiu? Sim. Aquela hora que o Marlin e a Dory estão perguntando o caminho para as tartarugas. Sim. E as tartarugas falam, não vão por ali. E toma esse... E aí eles vão... E se vem num mar de água viva, sim. É aquilo. Uma coisa. Você chegou a se queimar? Então, eu só me queimei bem pouco no punho e no peito do pé, que eram as áreas que eu não tinha graxa. Nossa, porque o resto do corpo eu estava toda engraxada, né? Aquela mistura de vaselina com lanolina, que supostamente protege do frio. Eu não acho que protege, mas enfim, dizem que protege. Caramba, eu não sabia que também servia para isso, não. Então, é que você fica com uma camada de graxa, o veneno não entra em contato com a tua pele. Ó. Incrível. Porque a graxa eu sempre usar para não ter assadura, né? Assim, essencial, né? Na axila e pescoço. Provas longas tem que passar. Tem que passar. Mas essa mistura de vaselina com lanolina é bem mais densa que só a vaselina. E você encomenda lá lá em Folkestone, você pede, eu quero 2 pounds de Channel Grease. Channel Grease. Você encomenda lá. Não sei se ainda é assim, na verdade, né? Agora, quando eu conto a história, eu falo assim, não sei se é assim, porque 30 anos atrás era assim, né? E só o pessoal que ia fazer o canal mesmo que... era específico para isso, você encomendava mesmo. Eles te faziam sob encomenda. E aí você passa essa graxa e ela protege da água viva. Agora, eu passei um medo danado de engolir uma. Eu fiquei nadando no marinheiro com a cara fora d'água. Era tanto assim mesmo? Não, muita água viva. E grande, as grandes? Não, eram mais pequenas, assim, de vários tamanhos, mas não eram águas vivas grandes. Mas a sensação era de nadar numa gelatina, assim, era uma coisa compacta de água viva, muita água viva. Deve ter sido horrível. Não, esse foi o momento, acho que mais difícil da minha segunda tentativa, porque tinha, nessa época, era assim, você escrevia lá para a Channel Swimming Association, dizendo que você queria atravessar o Canal da Mancha e tal, eles te mandavam um livrinho sobre o Canal da Mancha, com as regras e tal, e um dos pedaços falava das dificuldades, e uma das coisas que falava era de água-viva. E eles diziam que a espécie de água-viva que tinha lá não era uma espécie que costumava causar grande dano, mas que engolir uma água-viva... Desculpa. Engolir uma água-viva era muito perigoso. Então eu fiquei com medo. Eu lembrei disso. Lembrei disso e fiquei com medo de engolir uma água-viva e comecei a nadar com a cara fora d'água. Mas cansa muito, né? Sim, é horrível. Você nadar com a cara fora d'água cansa muito. E também porque eu não queria queimar meu rosto, porque no rosto também não tinha graxa, né? Mas... Aí você fez um nado polo um pouco. Eu fiz um pouco de marinheiro ali, nado polo. E depois a outra parte difícil para mim foi, se olhar aqui na minha trajetória, você vê que eu quase perdi Cap Griné, né? Esse cabo aí, se você perde e a corrente está no sentido do Atlântico, aí você tem que nadar muito mais quilômetros, porque a costa faz isso, né? Então você está nadando, se a corrente te joga para cá, você está ficando mais longe da costa. Você está nadando e ficando mais longe da costa. Depende do horário corrente, né? A corrente é de acordo com o horário, né? E as inversões de corrente e tal.
E a ideia, a tentativa é chegar no cabo porque é a parte mais curta. Uhum. Mas tem esse risco de você perder se a maré estiver vazando para o Atlântico. Qual horário que você fez a largada? Eu larguei às 5h30 da manhã. E chegou? Às 3h10 da tarde. Na verdade, 5h32 e 15 Tava e escuro 12. ainda, né? Estava escuro. Mas aí o que acontece? Eu estava para perder o cabo. E as correntes no dia que eu atravessei estavam muito fortes. Tanto que quando eu cheguei no meio do canal, e eu cheguei no meio do canal com exatamente metade do tempo que eu nadei de fato, mas na hora que eu cheguei no meio do canal abaixo de 5 horas, o Cláudio se animou muito no barco e falou, ela vai baixar de 10 horas, ela vai baixar de 10 horas, porque 10 horas é sabe? É um tempo muito bom. É um marco, assim, baixar de 10 horas. Então ele ficou animado, ela vai baixar de 10 horas, ela vai baixar de 10 horas. E o piloto do barco, muito experiente, que já tinha acompanhado muitos nadadores e também tinha muita experiência com as correntes, ele falou, não vai baixar de 10 horas, as correntes estão muito fortes. E no fim das contas o Cláudio teve razão, mas teve um pedaço ali, já mais para o fim da prova, um momento, que na hora que eu parei para alimentação, o Cláudio virou para mim e falou assim, na hora que eu te disser, você vai ter que picar. Eu falei, eu tô perdendo o cabo. Assim, ele não disse, mas Sim. eu sabia, né? Uhum. Eu falei, vou perder, que eu quero pro Guiné, né? E aí, nessa hora, eu falei, gente, quantas horas mais será que eu vou ter que nadar e tal? E essa outra coisa que eu tinha combinado com o Cláudio era que eu não ia olhar para a França. Porque dá aquela sensação de não estar saindo do lugar. Quando você começa a ver terra, demora muito para mudar o cenário. E dá uma sensação de que você não está avançando. Então eu falei, não, vou olhar só para o barco. O barco, acompanhar o barco. Vou acompanhar o barco e tal. E aí ele falou, quando eu disser você vai ter que picar, e eu já comecei a tentar nadar mais forte, mas eu estava cansada já, né? Eu já tinha nadado sei lá quantas horas. E fui tentando fazer força tal, nadando mais firme e tal. E esperando ele, né? A alimentação seguinte, ele não disse nada, a alimentação seguinte, ele não disse nada. Aí chegou uma alimentação que acho que nem demorou tanto, eu não lembro exatamente, né? Mas ele, um pouco antes dele me dar a alimentação, ele tinha subido a lousinha, que tem uma comunicação por lousa também, né? Quando você tem um barco do lado. E ele tinha subido a lousinha com uma bandeira do Brasil desenhada, escrito recorde brasileiro. E aí eu falei assim, mas que será esse recorde brasileiro? Você estava perdendo o cabo? Quanto tempo será que eu ainda tenho que nadar? Recorde brasileiro? Será que a Dailza vai bater? Tinha uma outra nadadora brasileira nadando no mesmo dia. Falei, será que a Dailza bateu o recorde brasileiro? Você ficou achando que era outra menina. E falei, que coisa mais esquisita. Aí ele me parou para dar alimentação e virou para mim e falou assim, mira a França. E eu falei assim, mas eu não quero ver, só quando eu chegar. Ele falou, mas já chegaste. Mira a França. Já tava perto, na cara da França já. Muito perto. Foi demais, essa hora foi demais. Mas quando ele me disse, quando eu disser, você vai ter que picar, eu falei, ai meu Deus, será que eu dou conta disso? Quanto tempo mais será que eu vou precisar nadar? Legal, muito bom, né?